Olá, professores, tudo bem? Eu sou a Mari, faço parte da equipe do Plural, do time de relacionamento estratégico, e é um grande prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, para nós apresentarmos, né, a todos vocês a plataforma Plural, que estará disponível para todos vocês. E a ideia hoje é nós conhecermos um pouco mais sobre essa plataforma, as funcionalidades, né, que são liberadas para os professores. E para isso a gente vai fazer uma navegação aqui guiada, onde eu vou apresentar para vocês algumas das funcionalidades que nós temos na plataforma. Tudo bem? Então podemos começar. Essa é a página de login do Plural, onde vocês, né, futuramente, cada um de vocês terá o seu próprio login, e é aqui que vocês vão acessar com os dados, né? Cada um de vocês vão ter, né, o seu login e a sua senha. Então, aqui nós entramos com o login, que geralmente é o e-mail, né, de cada professor, e aqui a senha, que é um dado pessoal. Então, entramos aqui com os dados de login e senha, e vamos entrar no Plural. Essa aqui é a página inicial da plataforma, e aqui nessa área central nós destacamos alguns cards com algumas funcionalidades que são úteis, né, no dia a dia de cada um de vocês. Vamos iniciar a nossa navegação aqui pelos cadernos digitais, que nada mais é do que uma versão digital dos livros didáticos que vocês utilizam na escola. Então, para isso, a gente clica nesse card, vai ser aberta uma página com as miniaturas, as capas dos livros utilizados por vocês. Essa aqui, então, é a página dos cadernos digitais. A gente tem também aqui um menu, né? Na verdade, uma busca, onde nós podemos filtrar por determinado livro de acordo com alguns filtros. Então, eu posso buscar pelo título, posso buscar por uma disciplina específica, posso buscar por um segmento ou série e posso buscar também por uma coleção específica. Feito esse filtro, eu vou buscar e vão aparecer aqui as capas com as miniaturas do livro. Dentro de cada livro, eu tenho algumas opções. Por exemplo, quando eu clico nesses 3 pontinhos, eu tenho essa opção de manter o livro PDF offline. Quando eu clico nessa opção, o que acontece? Esse livro, ele começa a ser baixado dentro do Plural, começa a ser feito um download, de forma que eu consigo navegar por esse livro, mesmo que eu esteja offline. Então, um exemplo prático. Estou viajando, estou passeando, né, num final de semana, por exemplo, e em algum momento eu vou precisar abrir esse livro para poder fazer algum planejamento de aula, buscar alguma informação nesse livro. E durante esse trajeto pode ser que tenha algum momento que eu perca a minha conexão com a internet. Então, se previamente eu marquei essa opção de manter o livro PDF offline, mesmo que eu esteja sem internet, né, eu abri o Plural ali no momento que eu estou conectada, que eu estou online, e depois, mesmo que eu perca o meu sinal ali de internet, a minha conexão, eu consigo abrir esse livro. Então, é uma opção muito interessante, porque a gente consegue também navegar pelos livros, mesmo estando offline. Ok, tem essa primeira opção, e independente se eu marquei, né, a opção aqui PDF offline ou se eu vou acessar online, para eu abrir o livro, basta eu clicar no livro que eu quero abrir, esse livro vai ser aberto, é um livro digitalizado, então eu tenho todas as páginas aqui, da mesma forma que eu tenho no livro físico, e aqui eu tenho algumas ferramentas de interação, onde eu consigo interagir com esse livro. Vamos conhecer quais que são as principais ferramentas que eu tenho aqui de interação. A que é a mais básica aqui, né, dentro da nossa funcionalidade, é a ferramenta de zoom, onde eu consigo ampliar ou reduzir a minha visualização aqui em percentual, e eu consigo ter uma visualização aqui maior ou menor de acordo com a minha necessidade. Eu também tenho a possibilidade de inserir aqui uma nota, né? Então, eu, enquanto professor, eu posso vir aqui inserir uma nota nesse livro, alguma anotação, da mesma forma que eu faço no livro físico, né, onde eu escrevo alguma coisa a caneta, a lápis, eu também consigo escrever aqui no formato digital. Então, eu posso escrever aqui alguma anotação, considerar essa página para o planejamento. É aquilo que eu preciso tomar nota aqui no meu livro, tá? E eu salvo. Se eu estou no formato online, tudo aquilo que eu faço, né, toda interação que eu faço aqui nesse livro,
eu consigo depois acessar. Então, escrevi essa nota, saí do plural. Amanhã eu voltei, acessei o plural novamente, essa nota minha vai ficar salva, ok? Eu consigo vir aqui também, tem uma ferramenta aqui de forma livre, onde eu consigo aqui circular alguma parte do livro, né? Como se fosse uma caneta mesmo, onde eu consigo fazer toda a interação aqui. Isso também fica salvo. Eu tenho também uma ferramenta aqui de texto, onde eu consigo escrever alguma coisa, né, na página do livro, consigo sublinhar, né, algum trecho ali que é importante, consigo também rasurar algum trecho também que eu precise. Então, todas essas ferramentas aqui, elas são interessantes também. Posso alterar aqui a cor, né? Então, eu vou fazendo toda essa interação aqui no meu livro, tá? Consigo também aqui ter algumas formas já pré-definidas. Então, se, por exemplo, eu estou apresentando esse livro em sala, né? Estou reproduzindo a minha tela em sala para problematizar, para discutir com os meus alunos alguma parte aqui do livro, eu consigo também ter aqui algumas ferramentas livres, onde eu consigo colocar uma seta, consigo, por exemplo, ter um círculo aqui, circular alguma coisa, alguma parte do livro, etc. Então, são algumas ferramentas aqui livres que eu posso utilizar também. Tem a borracha, onde eu posso apagar aquilo que eu fiz. Eu consigo escrever, né, em alguma parte aqui do livro, inclusive eu consigo aumentar aqui o tamanho do texto, a espessura, né, da minha letra, e consigo escrever aqui onde for necessário. Então, aqui eu posso escrever também, e isso, da mesma forma da nota, fica salva aqui no meu livro, desde que eu esteja no formato online, ok? Aqui eu consigo ocultar e exibir anotações. Se eu estou reproduzindo, por exemplo, o livro em sala de aula, eu posso ocultar essas anotações de forma que os alunos não vejam. E posso também aqui mostrar novamente as minhas anotações. Eu tenho aqui uma ferramenta também de busca, onde eu consigo buscar qualquer palavra, né, que esteja contida aqui nesse livro. Eu consigo buscar digitando aqui um termo específico. Então, por exemplo, escola, eu vou localizar todas as páginas aqui do livro onde está escrito, né, a palavra escola. Então, é uma busca que facilita, porque às vezes o professor, o usuário, precisa ir para uma parte específica do livro, ele pode buscar aqui por um termo específico para facilitar essa localização. E aqui eu consigo exibir o meu livro modo tela cheia para facilitar a visualização dos alunos, a minha própria visualização. Então, essas são algumas ferramentas que eu apresentei para vocês, são ferramentas simples, mas que são muito importantes, porque contribui, né, para que a minha experiência com esse livro, essa experiência digital, ela seja melhor, né? Então, da mesma forma que eu interajo com o meu livro físico, né, eu consigo ali folhear o meu livro, eu consigo rabiscar, eu consigo colocar ali um post-it com alguma notinha, eu também tenho essa experiência a partir aqui de um formato digital. Então, os cadernos digitais, eles ficam disponíveis para todos os perfis de usuários, entre eles, vocês, professores. Tá bom? Voltando aqui à nossa página inicial, a gente tem também uma outra funcionalidade que é muito interessante, que é o Maestro. É a nossa sala de aula virtual. Eu sempre faço esse paralelo. Da mesma forma que a gente tem a sala de aula física, nós temos também a nossa sala de aula virtual, que é onde, né, o espaço aqui onde o professor ele consegue disponibilizar conteúdos para a turma. Então, a partir do momento que o professor é cadastrado no plural, ele é enturmado em uma turma ou em várias turmas, porque eu posso ser professora de várias turmas. A partir do momento que eu sou enturmada em uma turma e nessa turma tem alunos também enturmados, eu consigo interagir com esses alunos por meio do Maestro. Então, quando a gente vem aqui no menu à esquerda, eu tenho aqui a terceira opção, Maestro, e venho aqui em Meus Conteúdos. Aqui é o espaço onde eu, enquanto professora, consigo criar conteúdos para poder disponibilizar para os meus alunos, ou então buscar conteúdos que nós já temos prontos aqui dentro do plural. A gente tem um banco de conteúdos com atividades, com questões, com materiais, que eu posso selecionar e disponibilizar para os meus alunos. Então, vamos ver aqui a primeira opção, que é a criação de conteúdos. É muito interessante, porque o plural, ele permite que o próprio professor crie um acervo de materiais, um acervo de conteúdos. Então, à medida que o professor vai criando, ele vai alimentando esse banco
E ali ele consegue acessar no ano seguinte, ele consegue acessar a qualquer hora, a qualquer lugar, desde que ele esteja aqui navegando no plural e venha aqui nos meus conteúdos em atividades e materiais de autoria, tá? Então vamos lá. Eu sou professora, eu quero criar um material e enviar esse material para os meus alunos, para que eles estudem para determinada avaliação, ou que seja um material de revisão, ou que seja um material de introdução sobre determinado conteúdo, independente do objetivo. Então, eu vou clicar aqui em criar conteúdo, eu posso criar atividade ou posso criar material. Vamos pegar como exemplo aqui a criação de um material. Então, suponhamos que eu esteja criando, né, um material para minha turma, que seja um material de revisão para a prova. Um exemplo. Aqui eu escrevo uma descrição, tá? Queridos alunos, neste material vocês encontrarão, e aqui eu descrevo aquilo que realmente eu quero que os meus alunos leiam quando eles acessarem esse material. Aqui vocês encontrarão um resumo para a nossa próxima avaliação, que acontecerá na semana que vem, etc. e tal. E eu consigo anexar arquivos ou links neste material que eu estou criando. Então, suponhamos que eu esteja criando ali um material de revisão e seja, por exemplo, um PDF, ou um PPT, ou um vídeo, um áudio, uma imagem. Eu posso anexar qualquer um desses formatos aqui de arquivos. Então, eu vou clicar aqui em documento, vou buscar esse material que eu já criei, né? Então, por exemplo, um PPT. Eu criei aqui um PPT com várias informações para os alunos fazerem uma revisão para a prova. Eu seleciono esse material que está no meu computador, ele será anexado aqui ao meu material e eu posso aqui classificar esse material que eu estou criando. Aqui é opcional, eu posso classificar ou não. Se eu optar por classificar, eu vou definir para quais anos, séries e disciplinas esse material está recomendado, se ele está associado a algum capítulo do livro, a algum item do currículo. Eu posso fazer essa classificação para facilitar a minha busca, né? Então, a partir do momento que eu tenho ali vários materiais criados, eu posso localizar esses materiais mais facilmente se eles estiverem classificados aqui. Tudo bem? Então, criei meu material, vou salvar. E esse material vai ficar salvo agora no meu acervo. Dentro aqui de tipo de conteúdo, eu tenho os materiais de autoria. São aqueles materiais que eu própria criei e eu quero acessá-los. Então, cliquei aqui em materiais de autoria. Se eu tivesse classificado o material, né, num ano, série ou numa disciplina, eu poderia filtrar aqui. Como eu não classifiquei, eu vou deixar em branco e eu vou buscar. E aqui tem o material que eu acabei de criar, revisão para a prova. Feito isso, eu posso, então, enviar esse material para a minha turma. Então, a partir do momento que eu crio o material, localizo esse material aqui a partir da busca, eu vou enviar esse material para a minha turma. Então, eu clico aqui na seta para enviar, e aí vai abrir a tela de configurações de envio. Aqui aparecem todas as turmas às quais eu estou vinculada. Então, eu sou professora da terceira série de matemática e sou professora também da terceira série de português, além de outras turmas. Eu posso selecionar todas as turmas de uma vez ou posso enviar para uma turma específica. Quando eu clico na turma e venho aqui na setinha, eu consigo, inclusive, ver quais são os alunos que estão nessa turma. Porque pode ser que eu queira enviar este material somente para alguns alunos específicos, né? Então, por exemplo, vai ser um material de revisão para a prova de recuperação. Então, não faz sentido eu enviar para todos os alunos. Vou enviar somente para aqueles alunos que estão em recuperação. Se for um material geral, eu vou selecionar aqui todos os alunos de todas as turmas ou de alguma turma específica. Aqui a gente otimiza o tempo do professor, porque uma vez que ele é professor de várias turmas, se ele quer enviar o mesmo material, ele já envia para todas as turmas de uma vez. Selecionei, então, as turmas e os alunos, vou clicar em próximo, e vou configurar aqui o título, né? Aqui eu posso manter o título que já vem aqui escrito, aula do dia 17 de abril, eu posso escrever um outro título e vou colocar aqui a data de início. Quando que eu quero que este material esteja disponível para a minha turma? Então, eu quero que esteja disponível hoje, a partir das 14h25. Aqui, se o professor quiser agendar, o professor está fazendo o planejamento de aula dele e ele quer agendar
esses envios, né? Então, está criando um material, mas ele só quer que este material esteja disponível para os alunos no dia 20. Ele pode vir aqui, marcar o dia 20, definir um horário, e aí só no dia 20, naquele horário que está escrito aqui, é que os alunos vão acessar aquele material que está sendo criado, tá? Que está sendo disponibilizado. No nosso caso aqui, eu vou disponibilizar agora, 17 de abril, às 14h25, e vou enviar. Quando eu clico em enviar, abre então essa janelinha aqui na lateral, me mostrando o status do envio, tudo certo, o material foi enviado. A partir de agora, todos os meus alunos daquela turma que eu selecionei, quando eles acessarem o plural e forem lá na área de maestro, eles vão ver este material que eu acabei de criar. Ok. Essa, então, é a primeira possibilidade. O professor, ele cria, né, materiais, seja atividade, seja material, e envia para os seus alunos. Mas existe também a opção do professor acessar algo que já esteja pronto. Então, aqui dentro de banco de conteúdo, que é essa área aqui mais à direita, o professor pode filtrar, tá? Por atividades do livro, materiais do livro, atividades do banco, que é o banco de questões, materiais do banco, que são materiais que já estão criados, vídeos, animações, audioaulas, uma diversidade bem grande de materiais que tem do banco, e questões de vestibular, Enem e Olimpíadas. Então, aqui vamos pegar como exemplo o banco de questões, que são atividades do banco, porque é um tipo de conteúdo bem demandado, bastante demandado aí pelas escolas, porque auxilia muito os professores quando eles estão criando, né, uma atividade, criando uma avaliação. Então, a gente tem um banco aqui com milhares de questões e a gente precisa aprender a localizar essas questões dentro do plural, dentro do maestro. Então, filtrei pelo tipo de conteúdo, atividades do banco. Eu preciso definir um ano, né, uma série. Então, suponhamos que eu esteja buscando aqui atividades, questões para o 7º ano do fundamental. E uma disciplina. Eu estou buscando questões de língua portuguesa. Quando eu faço esse filtro e aplico, né, buscando aqui os conteúdos, o sistema vai trazer para mim todas as questões que nós temos dentro do banco de língua portuguesa que está dentro do 7º ano, né? Voltada para o 7º ano. Só que o professor, ele quer buscar sobre questão sobre algum tema, sobre algum conteúdo curricular específico. Então, ele tem que refinar esse filtro. Nós temos aqui na lateral à direita um filtro onde eu consigo buscar por um tipo de atividade, se eu quero atividade objetiva ou dissertativa, e posso buscar também por uma tag. Tag aqui é a palavra-chave que caracteriza, né, que identifica o conteúdo curricular. Então, se eu estou trabalhando ali língua portuguesa com meus alunos do 7º ano e estou buscando algo relacionado, por exemplo, a verbos, no momento que eu começo a digitar aqui as iniciais da palavra verbos, aparecem para mim várias opções de conteúdos, né, dentro de verbos, onde eu posso selecionar um deles. Então, por exemplo, vou clicar aqui em verbos. Eu estou, então, buscando por uma tag que vai me direcionar para questões cujo conteúdo que está sendo trabalhado naquela questão seja verbo. Eu vou e aplico o meu filtro. Aí o sistema refina essa busca, trazendo para mim somente questões que estejam trabalhando o conteúdo verbo. Ok? Então, aparecem aqui várias opções de questões. O professor, ele faz a leitura, seleciona, né, aquelas questões que ele deseja e pode enviar essas questões para os alunos. Além dessa opção de buscar por uma tag, né, por uma palavra-chave, eu posso também buscar os conteúdos a partir de uma matriz. Então, eu vou tirar aqui verbos e eu vou buscar por uma matriz. O que seriam essas matrizes? A equipe pedagógica, a equipe de conteúdos do plural, ela organizou essas milhares de questões dentro de matrizes. Então, questões do ensino médio, elas estão organizadas, elas podem ser encontradas, né, dentro de uma matriz do Enem, ou também dentro de uma matriz chamada árvore de conteúdo. Questões do ensino fundamental 1 e 2 está dentro de árvore de conteúdo. Então, o que seria essa árvore de conteúdo? Eu vou selecionar aqui novamente a etapa de ensino, vou selecionar a disciplina, então eu estava buscando questões de português, e aqui aparecem para mim todos os grandes temas de português do ensino fundamental. Então, dentro de língua portuguesa no ensino fundamental, eu tenho esses 4 grandes temas: oralidade, análise linguística e semiótica, leitura e escuta e escrita.
Se eu quero, né, na hora que eu clico aqui na setinha, abrem para mim os objetos de conhecimento. Então, dentro desse grande tema, análise linguística, quais que são os objetos de conhecimento que estão previstos, né, que são trabalhados dentro daquele segmento? Então, exemplo, morfologia. Quando eu clico em morfologia, aí sim aparecem os conteúdos e as habilidades. Aquele professor que deseja trabalhar a partir de habilidades, ele pode vir aqui selecionar um conteúdo específico e dentro desse conteúdo vão ter as habilidades que estão previstas para serem trabalhadas. No momento que eu clico aqui, aparecem as habilidades, eu posso selecionar uma ou várias, ou posso selecionar o conteúdo. Então, eu filtrei aqui verbos dentro da minha árvore de conteúdo, vou salvar e vou aplicar esse filtro. Aí, o que o sistema vai fazer para mim? Ele vai pegar todas as questões que estão organizadas dentro da árvore de conteúdo, língua portuguesa, ensino fundamental, anos finais, dentro do conteúdo verbos, e apresenta para mim todas essas questões aqui, tá? Então, essa é uma segunda possibilidade de busca. A primeira é buscar por uma tag e a segunda é buscar por uma matriz. Ok, feito isso, o professor, então, vai analisar cada uma das questões e ele pode selecionar uma ou várias para poder enviar essas questões para os alunos. Então, quando ele clica aqui em selecionar vários, ele vai selecionando as questões. Então, gostei dessa primeira questão, gostei dessa segunda e gostei também dessa terceira questão. Beleza. Feito isso, o professor ele pode exportar essas questões. Quando ele clica aqui, vai ser gerado um arquivo em Word, onde ele vai ter todas essas questões que ele selecionou organizadas dentro de um arquivo. Porque pode ser que ele queira aplicar, né, entregar essas questões para os alunos no formato físico. Então, ele vai baixar em Word, ali ele pode fazer as edições, colocar uma margem, colocar um cabeçalho da escola. Ali ele faz todas as edições que ele deseja. Imprime esse arquivo e entrega para os alunos no formato impresso, no papel. Ou ele pode enviar para a turma. Então, quando ele clica em enviar, essas atividades, essas questões vão ser enviadas para os alunos no formato digital, da mesma forma que nós vimos quando o professor criou o material. Então, ele abre essa tela de configuração de envio, seleciona para quais turmas ele quer enviar e ele vai, então, configurar essa lista de questões que ele previamente selecionou para enviar para as turmas, tá? Aqui, novamente, ele coloca um título para essa lista de conteúdos, ele aplica aqui as configurações, onde ele pode definir uma data e um horário de início e uma data e um horário de término. Por exemplo, os alunos vão ter de hoje até quarta-feira, dia 19, para poder entregarem, né, responderem essas questões. E ele vem aqui e define um horário, até às 14 horas. O professor também pode definir um tempo de resposta, tá? Então, se ele quiser treinar com os alunos ali a habilidade da gestão de tempo, né? Que os alunos consigam ali fazer uma gestão do tempo que eles têm para cada questão, ele pode definir aqui um tempo de resposta e pode também configurar a visualização da correção e do gabarito. Então, os alunos, eles vão visualizar a correção e o gabarito após responderem a atividade ou após encerrar o prazo. O professor pode escolher qualquer uma dessas opções. Feito isso, ele envia e aí, mais uma vez, abre-se a janelinha na lateral mostrando o status daquele envio. O status está ok, envio concluído. Os meus alunos, então, receberão essas atividades, receberão essas questões e responderão dentro do próprio plural. Então, tanto via web, né, quanto via aplicativo, os alunos conseguem entrar nessa atividade e resolver essas questões no formato digital. Ok. Então, aqui a gente viu como que o professor ele consegue fazer essa gestão da aula dele a partir do envio de materiais, da criação de materiais, da busca de materiais e atividades e, posteriormente, o envio de tudo isso para os alunos. Os alunos, então, receberam, né, todos esses materiais, receberam todas essas atividades, visualizaram, realizaram essas atividades. O professor consegue também ter um relatório, tanto o professor quanto o coordenador, um relatório onde ele consegue visualizar como que está sendo ali o acesso dos alunos, como que está sendo a realização dos alunos daquelas atividades que o professor disponibilizou, tá? Então, a partir desse momento, o professor vai clicar aqui em Maestro e ele tem aqui, ó, a aba de relatórios.
Quando ele clica nessa aba de relatórios, o que acontece? Ele vai vir para uma página onde ele consegue buscar aqui o relatório tanto de turmas quanto de alunos específicos. Então, como que ele vai fazer isso? Ele vai clicar aqui em escola, vai selecionar aqui o nome da escola, ele pode selecionar o nível de ensino, caso ele seja professor de mais de um nível de ensino, né, de mais de um segmento, pode buscar por uma série específica ou todas, por uma turma específica ou todas ou várias, e também pelas disciplinas. E ele também pode definir aqui um período, né? Então, por exemplo, eu quero buscar aqui todas as atividades que eu enviei desde o dia 1º de abril até o dia 17 de abril. Então, eu defino aqui um período e gero um relatório. Quando esse relatório é gerado, é apresentado aqui para mim os dados, são apresentados os dados aqui de envio de atividades. Então, dentro daquele período, eu enviei 8 atividades para os meus alunos e somente uma atividade foi respondida naquele período. Então, vão aparecer aqui as turmas, as quais eu leciono, e aparecem aqui aparecem aqui os dados, né, dentro desse relatório, dados numéricos, dados quantitativos. Então, na turma do 2º ano, por exemplo, eu enviei 4 atividades, mas somente uma atividade foi realizada. E nenhuma foi corrigida. Se tivesse sido corrigida, iria aparecer aqui o desempenho médio daquela turma para aquela atividade, tá? Eu esqueci de mencionar que quando o professor ele cria uma atividade ou ele busca uma atividade no banco e disponibiliza para a turma, essa atividade, se for uma atividade objetiva, o próprio sistema faz a correção para o professor, porque no momento que eu estou criando uma questão, ou no momento que eu busco uma questão já criada, essa questão está gabaritada. Eu preciso gabaritar essa questão. Quando eu gabarito, a partir do momento que o aluno realiza essa atividade, realiza essa questão, o sistema já faz uma correção automática, indicando se o aluno errou ou se ele acertou. Se for uma atividade discursiva, aí, logicamente, o professor precisa entrar e fazer a correção, tá? E aqui no relatório vai aparecer para mim o desempenho médio daquela turma dentro daquela atividade específica que eu disponibilizei. Eu posso fazer essa busca tanto pelas turmas quanto também pelos alunos. Se eu quiser ver aqui o desempenho médio de um aluno específico, eu também consigo ter esses dados no relatório. Então, mais uma vez, eu filtro aqui a escola, a turma, posso buscar uma turma específica, uma disciplina específica também, e aqui, se tiver, né, aqui os alunos na turma, aparecem todos eles, eu seleciono todos ou algum específico e também defino aqui um período para eu gerar este relatório. Aparece aqui o relatório e os dados de todos os alunos. Então, a aluna Adriana, qual que foi aqui, né, o rendimento, o desempenho dela em cada uma das atividades, e o aluno Clécio, mostra sempre o número de atividades enviadas, o número de atividades realizadas, corrigidas. Quando estão corrigidas, qual que foi o desempenho médio do aluno. Aqui está tudo zerado, porque essas atividades ainda não foram corrigidas, e a gente viu aqui que tem, inclusive, um aluno, Clécio, que ele nem realizou a atividade. Então, é interessante a gente trabalhar com esses dados, porque os dados, eles são muito importantes para a escola traçar ali, né, alguma estratégia de intervenção. Então, a partir do momento que eu disponibilizo atividades para os meus alunos e o sistema gera um relatório para mim, primeiro eu tenho o meu tempo otimizado, porque é um relatório que já vem pronto para mim. E segundo, a partir dos dados que são apresentados nesse relatório, eu consigo traçar ali intervenções. Então, por exemplo, o aluno Clécio, olha, ele não está realizando as atividades. Por qual motivo? Ele está com alguma dificuldade? Ele está com algum problema na internet que ele não está conseguindo acessar o plural? Então, os dados, eles nos dão instrumentos, né, para a gente poder analisar cada situação, tanto de uma turma específica, quanto de algum aluno ou de vários alunos específicos, para eu intervir e fazer ali toda a ação, né, agir de acordo com a necessidade de cada aluno e de cada turma. Tá? Então, os relatórios, eles são bem interessantes nesse sentido. Pensando nisso, a gente tem também um outro tipo de relatório dentro do plural, que é o relatório das avaliações. A Somos Educação, ela disponibiliza, né, todos os anos, alguns simulados, vários simulados, né, para as escolas parceiras. Então, temos simulados do Enem, tem vários outros tipos de simulados que os alunos podem realizar dentro do plural. Então, no dia, no horário, né, pré-determinado,
os alunos vão entrar no plural e vão realizar esse simulado online. Então, exemplo, simulado do Enem. Tem lá, né, tem várias edições durante o ano, sendo que cada edição é realizada em 2 domingos. Um exemplo, naquele domingo, no dia, no horário específico, o aluno entra e realiza o simulado. Então, ele vai ter lá a prova de ciências da natureza, ciências humanas, matemática, linguagens, vai ter a prova de redação. E a partir do momento que ele realiza esse simulado via plural, a escola e, logicamente, o próprio aluno tem acesso aos resultados dessas avaliações. A gente tem uma equipe de avaliações que faz a análise, né, a partir de um sistema, faz a análise dos resultados dessas avaliações, desses simulados, para apresentar os dados para a escola. Então, quando eu clico aqui em resultados de avaliações, eu vou ser direcionada para essa página aqui, onde eu tenho um painel com as avaliações que os meus alunos, que a minha escola realizou. Neste exemplo que nós vamos mostrar aqui, a gente tem aqui alguns simulados, né, os simulados do SAEB, que uma determinada escola, né, determinados alunos ali de uma escola realizaram. Então, a escola, tanto o diretor, quanto o coordenador, o professor e até mesmo o próprio aluno, quando clica aqui, vai abrir o painel de avaliações com os dados, os resultados dessa avaliação, tá? Desse simulado. Então, aqui eu tenho as informações gerais sobre essa avaliação, sobre essa prova, quantas escolas participaram, quantos alunos participaram. Eu tenho aqui os dados referentes à participação da minha escola nessa avaliação. Então, nessa avaliação, a minha escola, por exemplo, teve 288 alunos inscritos. No primeiro dia, 80% dos alunos compareceram, participaram, sendo que teve um comprometimento de 100%. A mesma coisa aqui no dia 2 e nos 2 dias. E aqui eu tenho um comprometimento da escola também por disciplina, porque foi uma avaliação com 2 disciplinas, matemática e língua portuguesa. Então, eu tenho esses dados de participação, tanto geral quanto de alunos. Se eu quiser aqui, por exemplo, os dados de um aluno específico, eu consigo, para saber, né, qual dia da prova ele estava presente, se ele estava ausente em algum dia. Então, tem os dados tanto geral quanto por aluno. E aqui eu vou localizando o desempenho dos meus alunos, tanto por turma quanto por aluno, dentro de cada área. Então, dentro da área de linguagens, como que foi o rendimento da minha escola? Ó, a minha escola teve um rendimento de 72%. Foi um rendimento um pouquinho abaixo do restante das escolas participantes. E tem aqui a maior média de escola, a menor média, e aqui a distribuição por faixas de rendimento. Então, por exemplo, dentro do rendimento de, por exemplo, de 40% a 60%, eu tive aqui 114 alunos que estão dentro dessa faixa de rendimento. Tem uma outra faixa de rendimento aqui, que eu tive 77 alunos dentro dessa faixa. Então, é interessante para a escola conseguir visualizar por meio desse gráfico como que está o rendimento, né, dos alunos dentro daquela área do conhecimento. Aqui, no caso, linguagens e matemática. Se fosse um simulado, por exemplo, que tivesse em outras áreas, apareceriam aqui também as outras áreas. Eu consigo também essa visualização por turma, até para que eu consiga comparar, né, o rendimento de uma turma com a outra, saber qual turma eu preciso investir mais. Dentro da área de linguagens, por exemplo, eu tive uma turma que foi um pouquinho abaixo, ali, o rendimento foi um pouquinho abaixo das demais. Então, eu sei que dentro de linguagens eu preciso trabalhar mais aqui com essa turma. Em contrapartida, na matemática, ela se saiu melhor. Tá? Então, eu tenho esse relatório tanto por turma quanto por aluno também. Consigo também ter um relatório por habilidade. Se for um simulado que ele trabalha a partir de habilidades, eu também consigo ter essa visão, para eu saber quais habilidades os meus alunos já dominam com mais propriedade e quais habilidades eles ainda precisam desenvolver, a gente ainda precisa investir mais. Então, por exemplo, nessa segunda habilidade aqui, que é identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados, os meus alunos tiveram um rendimento muito bom, 95%. Só que na primeira habilidade, que é reconhecer diferentes formas de tratar uma informação, eles já tiveram um rendimento um pouco menor, 63%. Então, eu sei que essa habilidade aqui, eu ainda preciso trabalhar com eles de uma forma mais intensa, né? Comparado com as outras habilidades que estão aqui. Então, eu consigo também ter esse relatório, ver neste relatório
o rendimento dos meus alunos por habilidade. Consigo também ver por questão, né, para a gente saber ali, dentro de cada uma das questões, qual que foi o rendimento dos meus alunos. Ó, a questão 3, por exemplo, a grande maioria dos meus alunos acertou, 97%. Mas a questão 1, 59% somente que acertou. Então, vamos trabalhar melhor essa questão, quais foram aqui os conteúdos, quais foram as habilidades que estão sendo trabalhadas, vamos discutir essa questão em sala. Tudo isso é possível eu fazer a partir dos dados que são apresentados no relatório. E aqui eu tenho a prova em si, né? Se eu quiser ver a prova, se eu quiser visualizar a prova, eu consigo acessá-la aqui, tá? Então, eu tenho a prova com o gabarito, que ajuda o professor a fazer ali um trabalho de análise mesmo desses resultados. E todos esses dados que são apresentados aqui, eu consigo baixar. Então, quando eu clico aqui nesse item, nesse ícone aqui da setinha de download, eu consigo fazer download, tá? E quando for um gráfico, eu consigo baixar este gráfico, né, em download, fazer download aqui em PNG ou qualquer outro formato. E quando for alguma informação que gera para mim uns relatórios em Excel, eu consigo também baixar aqui uma planilha com todos esses dados, porque aí fica mais fácil do professor manipular, fica mais fácil ali de fazer filtros, né? Buscando fazer uma análise ali mais fiel desses dados que são apresentados no relatório. Bom, pessoal, então por hoje é isso que eu queria apresentar para vocês hoje do Plural. Seriam essas funcionalidades. Eu espero que vocês tenham aprendido, né, que vocês tenham gostado dessas funcionalidades e que realmente elas sejam úteis no dia a dia de vocês, na prática pedagógica. E se nós tivermos outros momentos aí para nós nos falarmos novamente ou apresentar para vocês outras funcionalidades, vai ser um prazer estar com vocês mais uma vez, tá bom? Uma boa tarde para todos vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.